Bom, gente, então, de imediato, gostaria então de passar a palavra ao professor Luiz Roberto Barroso. Obrigado. Meu caro presidente dessa mesa, doutor Luciano Bernard, minha querida amiga Morgana Richa, meu caro amigo Flávio Pansieri, eu tenho muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o direito e a política no Brasil contemporâneo e os riscos da hegemonia judicial. E agradeço comovido a todos que se dispuseram a esperar até essa hora avançada da noite de sábado para estarem aqui. Em retribuição, eu posso prometer que sou o último. Normalmente, este encerramento era feito por um professor muito querido, que é o professor Paulo Bonavides, possivelmente o decano dos professores de Direito Constitucional, e ao chegar a esta tribuna, na oração de encerramento, que geralmente era feita por ele, me ocorre homenagear esta figura notável, que ainda com grande vitalidade física e intelectual ilumina o direito constitucional brasileiro. E também ainda com grande senso de humor. O professor Paulo Bonavides narrava recentemente que estava em um aeroporto, no balcão da companhia aérea, e dirigiu-se até ele um senhor já com a idade muito avançada, andando com dificuldade, e aproximou-se dele um pouco claudicante e disse: professor Paulo Bonavides, eu fui seu aluno. Ao que ele respondeu: não, meu amigo, deve estar havendo algum engano, que é isso? Eu gostaria de dividir a minha apresentação em duas partes. Na primeira delas, para percorrermos juntos a trajetória desta ascensão institucional do Poder Judiciário do Brasil nos últimos anos e tratar especificamente de fenômenos como a judicialização e o ativismo judicial. E na segunda parte, eu gostaria de discorrer e compartilhar algumas ideias acerca das relações entre o direito e a política no mundo contemporâneo e os limites e possibilidades da separação entre ambos, que de certa forma se encontram subjacentes à ideia de Estado democrático de direito. Começo, portanto, pela judicialização, que talvez seja o fenômeno da hora do direito brasileiro contemporâneo. A judicialização, como bem saberão, significa uma transferência de poder das instâncias políticas tradicionais, que são o legislativo e o executivo, para o poder judiciário, que passa a dar a última palavra e a ter uma posição de algum grau de protagonismo na definição da solução de questões de largo alcance político, econômico, social e moral. A judicialização, é importante assinalar, ela é um fenômeno mundial. Ela é um fenômeno que assegura, que assinala as democracias contemporâneas do segundo pós-guerra, quando se deu, na maior parte das democracias ocidentais, a criação de tribunais constitucionais e a instituição do controle de constitucionalidade das leis. O que se verificou no mundo ocidental, a partir do segundo pós-guerra, foi, de certa forma, uma vitória do modelo americano de direito constitucional, fundado na centralidade da Constituição e em uma certa supremacia judicial na sua interpretação, superando
o modelo europeu tradicional, que era um modelo fundado na centralidade da lei e na supremacia do parlamento. Pois, nos últimos anos, sobretudo, em países diversos e distantes, a judicialização tem sido a tônica. No Canadá, por exemplo, coube à Suprema Corte canadense decidir se era possível ou não que os Estados Unidos testassem mísseis em território canadense. Em Israel, foi a Suprema Corte que decidiu se era legítima ou não a construção de um muro de separação entre o Estado israelense e os territórios palestinos. Na Turquia, tem sido a Corte Constitucional um fator decisivo na demarcação de um espaço para um Estado laico, um Estado secular, impedindo o avanço do fundamentalismo islâmico em decisões polêmicas, como a declaração de ilegalidade de partidos políticos radicais e mesmo a proibição de utilização do véu islâmico em instituições públicas de ensino. E nos Estados Unidos, as eleições do ano de 2000 foram decididas, mal decididas, a propósito, pela Suprema Corte americana, que declarou, intervindo onde não deveria ter intervindo, a vitória de W. Bush sobre Gore. Portanto, o fenômeno é um fenômeno mundial, mas embora seja mundial, ele foi potencializado no Brasil e existem causas especialmente brasileiras para esta judicialização. Dentre as diferentes causas, é possível destacar uma que é muito nitidamente responsável por essa expansão do poder judiciário, que é a existência de uma Constituição abrangente, de uma Constituição analítica, de uma Constituição que trata de muitos temas e, além de tratar de muitos temas, trata desses temas com algum grau de detalhe. A Constituição brasileira cuida de separação de poderes, cuida de direitos fundamentais, cuida de sistema tributário, como seria próprio de outras constituições no mundo, mas ela também cuida do sistema previdenciário, ela cuida de cartórios, ela cuida de garimpo, ela cuida de cooperativa, ela cuida de criança e adolescente, ela cuida de idosos, ela cuida de cartórios, ela cuida da sede do Colégio Pedro II, ela cuida de índios, ela cuida do meio ambiente, há de um tudo na Constituição brasileira. A Constituição brasileira só não traz a pessoa amada em 3 dias. Mas fora isso, quase tudo é possível conseguir com a boa utilização da Carta de 1988. E aqui é importante assinalar, para compreender a judicialização, que constitucionalizar é, em última análise, permitir a judicialização, porque constitucionalizar é tirar uma matéria do debate político majoritário e transformá-la em uma norma constitucional. E em uma norma constitucional que pode e frequentemente serve de fundamento para pretensões deduzidas perante o Poder Judiciário. E não é por outra razão que hoje, na vivência brasileira, estão postas perante o Poder Judiciário questões que vão desde a reforma previdenciária até a importação de pneus, passando pelo debate sobre cotas raciais, sobre liberdade de expressão, sobre o uso de algemas. A Constituição, a judicialização no Brasil vai das questões mais importantes às questões mais simples. Vai do sublime ao ridículo, ou, no mínimo, ao bizarro, como uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que concluiu que o colarinho integra o chope. E, portanto, todos nós ficamos sabendo
que, para fins de aferir a quantidade de bebida colocada na tulipa, deve-se sim computar também aquela espuma que fica no alto ao final. Talvez em nenhuma parte do mundo a judicialização tenha chegado a esse grau de minúcia. Mas eu disse que houve a judicialização de questões importantes e de questões menos importantes, mas a verdade é que o que é importante para um, muitas vezes é desimportante para outros, e vice-versa. Cada um é que sabe das suas circunstâncias e das suas necessidades. Eu tenho um cunhado que mora próximo de Niterói, numa área mais rural, e tem um jardineiro a quem ele se dirigiu e disse: Pedro, você quer esse terno para você? E Pedro respondeu: o terno quero não, mas o cabide eu aceito sim, senhor. O que estava implícito nesse diálogo algo bizarro? É que algumas pessoas precisam de terno, outras pessoas precisam de cabide. Para quem não usa terno, o terno não faz nenhuma diferença, mas o cabide, geralmente, todo mundo terá a sua roupa para pendurar. De modo que esta judicialização abrangente é um fenômeno potencializado no Brasil pela constitucionalização abrangente que nós temos. Mas a judicialização, ela é um fato, ela decorre do arranjo institucional que existe no Brasil e, portanto, ela é uma opção política feita pelo Constituinte, que constitucionalizou muitas matérias e transformou todos os juízes de direito em intérpretes e aplicadores da Constituição. Fenômeno diferente, a meu ver, da judicialização é o ativismo judicial. A judicialização, eu disse, é um fato, mas o ativismo judicial é uma atitude, é um modo proativo e expansivo de interpretar a Constituição, permitindo uma atuação mais ampla do judiciário e ocupando muitas vezes espaços que foram deixados vazios ou foram ocupados de maneira deficiente ou insuficiente pelos outros poderes. De modo que o ativismo judicial é um modo de interpretar a Constituição e ele se manifesta por três grandes modos. Em primeiro lugar, o ativismo judicial significa levar os princípios constitucionais a situações que não foram expressamente previstas nem pelo Constituinte, nem pelo legislador ordinário. Foi, por exemplo, o que o Supremo fez no caso da fidelidade partidária. Com base no princípio democrático, o Supremo entendeu e extraiu uma regra estabelecendo que depois de eleito o político não pode mudar de partido sob pena de perder o seu mandato. Estabeleceu, portanto, sem nenhuma lei expressa, que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. A segunda forma de ativismo judicial se dá pela declaração de inconstitucionalidade de leis fora das hipóteses de patente afronta à Constituição, que foi o que o Supremo Tribunal fez na declaração de inconstitucionalidade das regras sobre verticalização, quando aplicadas ao mesmo ano em que editadas, e que fez também ao declarar a inconstitucionalidade da cláusula de barreira que exigia requisitos eleitorais mínimos para que um partido pudesse ter representação no Congresso. E, por fim, a terceira e última forma de ativismo se dá quando o judiciário impõe determinadas condutas, sobretudo ao poder executivo, interferindo ou determinando modos de realizar políticas públicas, que é o que tem ocorrido nesse debate